Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Como eu falei, que eu estava lendo este livro, O Anticristo, de Nietzsche, que é uma crítica ao cristianismo. Uma crítica ao cristianismo. E este livro eu já li dele com vocês aí, comentei. 6 aforismos. 6 aforismos. E agora nós estamos no 7º aforismo deste livro. No 7º comentário deste livro, que começa da seguinte maneira: chamamos o cristianismo a religião da compaixão. Chamamos o cristianismo a religião da compaixão. A compaixão se opõe às paixões tônicas que elevam a intensidade do sentimento vital. A compaixão se opõe às paixões tônicas que elevam a intensidade do sentimento vital. Ele explica. Ela age de maneira depressiva. Ela age de maneira depressiva. Perdemos força quando nos compadecemos. Então, na opinião de Nietzsche, a compaixão é do cristianismo. O cristianismo é a religião de compaixão, ensina a pessoa a ser compassivo, ser piedoso. Mas para Nietzsche, a compaixão se opõe às paixões tônicas que elevam a intensidade do sentimento vital, que aumenta a vida, né? Ela se opõe ao aumento da vida. Ela age de maneira depressiva, ou seja, leva a pessoa para baixo. Em vez de elevar, ela rebaixa a pessoa, leva a pessoa para baixo. É como diz o ditado, torna-se um baixo astral. Em vez de elevar o astral da pessoa, ela baixa o astral, ela é depressiva, leva a pessoa para baixo. A questão da compaixão. Se você vai visitar uma pessoa que está enferma ali naquele leito de dor, e você chega ali, coitado de você, coitado de fulano, ô fulano, tu tá nessa situação. Aí, ao invés de você melhorar o astral daquela pessoa, você rebaixa mais o astral, leva ele abaixo. Não só você também se sente embaixo, mas você vai levar aquela pessoa para baixo. Em vez de melhorar a situação dele, vai piorar. Mas o sentido, né, que ele quer dizer, ela age de maneira depressiva. Perdemos força quando nos compadecemos. A compaixão faz com que aumente e se diversifique mais ainda a perda de força que causa para a vida todo o sofrimento. A palavra compaixão significa, né, compartilhar. Compartilhar do sofrimento de alguém. Você tomar para si o sofrimento também, sofrer junto com aquele outro. E para Nietzsche, em vez de melhorar a sua vida, daquele que está compadecendo, vai contaminar aquela pessoa, ele também vai adoecer. É ensinado que você também deve adoecer juntamente com aquela pessoa. E isso, se aquela pessoa já está numa situação sem força, né?
Aí você também vai se tornar um sem força, vai se tornar um débil, porque você vai compartilhar da mesma fraqueza daquela pessoa. E para Nietzsche, a compaixão, como ensinamento da religião cristã, ela não é boa. Não é boa para o ser humano, não eleva a vida do ser humano. Mas, pelo contrário, ela diminui a vida, ela torna o homem mais impotente, né? Impotente. A compaixão faz com que aumente esse de... aqui eu parei aqui, né? A compaixão torna o próprio sofrimento contagioso, ele está dizendo. Há circunstância em que leva a uma perda geral de vida e de energia vital que é totalmente desproporcional com sua causa. Esse é o caso da morte do Nazareno. Este é o caso da morte do Nazareno. Se você já foi um cristão, e já participou de uma noite de celebração da chamada Santa Ceia, você vai entender o que Nietzsche quer dizer aqui. Este é o caso da morte do Nazareno. Quando passa a paixão de Cristo, né? A paixão de Cristo, que é uma cena de sofrimento, né? Então, essa paixão de Cristo, ela é revivida numa noite de Santa Ceia, numa igreja cristã. E aí o líder lá, que está liderando na reunião, ele quer que você também participe do sofrimento de Jesus, se compadeça. A compaixão é compadecer, é compartilhar do sofrimento. É que você volte os seus pensamentos, a sua memória, para ver aquela horrenda coisa que ali aconteceu, lá há mais de 2000 anos atrás, o sofrimento. E aí você vai sentir compadecido, e aí as pessoas na reunião, né, lá da Santa Ceia, começam a chorar, a se lamentar, porque Jesus morreu na cruz, levando sobre si os nossos pecados. E cada vez que nós pecamos, que nós fazemos aquilo que é contra a vontade de Deus, nós estamos levando Jesus ao mesmo sofrimento, fazendo Jesus sofrer as mesmas dores. E aí, ele leva para você a culpa, leva para você estimula em você a compaixão, para você ter compaixão. E aí você sofre, aí você se humilha, aí você decai, você perde a sua força, porque a compaixão leva o homem a perder, leva o ser humano a perder a força, a ficar depressivo, como diz Nietzsche. Então ele está falando aqui por experiência, e quem foi cristão sabe disso. Que a compaixão, a intenção do cristianismo pregar a compaixão, esse é o caso da morte do Nazareno. O cristianismo quer pregar essa doutrina da compaixão, que é para a pessoa ficar, no caso, preso por essa ideia de morte expiatória, de sofrimento de Jesus na cruz em seu lugar, e aí você ficar como um devedor, né? Um devedor, e se culpando, porque o cristianismo é a religião da culpa. A força da religião cristã é infundir culpa na vida das pessoas, né? Na vida das pessoas. Mas o homem superior, ele já se livrou dessa culpa, né? Já se livrou dessa culpa, negando o Deus cristão e negando a religião cristã também. É isso. Aí ele fala, é o caso do Nazareno. Esse é o primeiro aspecto da coisa. Mas há um segundo, ainda mais importante. Supondo que se meça a compaixão
com o valor das reações que ela costuma suscitar, sua característica de perigo para com a vida se manifesta muito mais cruelmente ainda. Foi o que eu falei antes, né? O cristianismo suscita isso aí, que é para medir a intensidade, né? A intensidade de efeito que tem esse ensinamento da compaixão na vida do cristão, né? Para tornar ele mais um homem mole, né? Um homem fraco e culpado, devedor. É isso aí, devedor. A compaixão barra em seu conjunto a lei da evolução, que é a lei da seleção, né? A lei da seleção que sobrevive os mais aptos, sobrevive os mais fortes, os mais capazes que sobrevivem. Essa é a lei da seleção natural, né? Da seleção, da escolha. Os melhores, se escolhe os melhores, os fortes e não os fracos para uma competição. É os melhores que são os vencedores e não os fracos. Não é os fracos, não é os despreparados. É os preparados, que é selecionado para sobreviver e para levar o progresso, e não aqueles que foram desqualificados, né, que não servem, né, que já foram descartados, né, como quer dizer aqui, a compaixão barra em seu conjunto a lei da evolução, que é a lei da seleção. Guarda o que está maduro para o perecimento, luta em favor dos deserdados e dos condenados da vida, confere à própria vida um aspecto mais sinistro e mais duvidoso pela massa dos fracos e dos que a ela mantém. Então esse negócio de ter compaixão daqueles que escolheram o fracasso, escolheram negar a vida e preferiram a morte, escolheram não sucesso, mas sim um insucesso para a sua vida, é problema deles. Não temos que ter compaixão, compadecer de uma pessoa que já teve tudo na vida, e por falta de cuidado, e de desinteresse, ele jogou tudo e hoje se encontra na sarjeta. Aí a culpa é de quem? Dele mesmo. Como vou ter compaixão? Aí fica difícil, né? Fica difícil querer infundir na pessoa ter compaixão. E o cristianismo trabalha com isso, né? Houve a ousadia de nomear a compaixão uma virtude. Ele está dizendo aqui, houve a ousadia, não sei de quem, né? De nomear a compaixão uma virtude. Em toda moral nobre, ela é vista como uma fraqueza. Os nobres consideram a compaixão não a virtude, mas uma fraqueza. Então não é valorizada a compaixão para os nobres, né? Aqueles que estão na nobreza, no alto, aqueles que são considerados os melhores. Para eles, a compaixão é uma fraqueza e não é uma virtude. A compaixão é uma virtude no cristianismo, né? No cristianismo. Em toda moral nobre, ela é vista como uma fraqueza. Usando ainda mais, dela se fez a virtude. No cristianismo, a compaixão é uma virtude, né? A virtude. Um homem virtuoso é aquele que se compadece da fraqueza do fraco, que se compadece do derrotado e que vai ao seu encontro para levantar. No cristianismo é isso aí, né?
Ele, se você chegar numa denominação cristã dessa aí, chega lá uma pessoa que eles apresentam lá como um troféu, dizendo, esse aqui foi um malfeitor da sociedade, já matou, já roubou, já isso. Hoje é um servo de Jesus. Aí as pessoas exaltam aquele camarada ali, ou aquela senhora, aquela pessoa ali exalta, né? Um cara que foi um fracassado na sociedade, que foi um malfeitor da sociedade. Eles dizem que a gente tem que ter compaixão daquilo ali, que hoje está ali nos pés de Jesus. Já uma pessoa que viveu ali uma vida justa, se dedicou aos estudos, se preparou para o mercado de trabalho, é um bem-sucedido, eles não apresentam como troféu. Então eles valorizam o quê? As coisas baixas. Valoriza a fraqueza. E diz que isso aí que é o bom. Inverte os valores da coisa. Isso é que eu já vi acontecendo nas igrejas. Eles exaltam os malfeitores arrependidos, que eles dizem que estão arrependidos, dão mérito, bota lá em cima, e disse aquele outro que viveu a vida justa, que nunca matou, cumpriu os seus negócios, eles dizem que, se for lá dar um depoimento, ele diz que é orgulhoso, que é prepotente, é orgulhoso. É isso, você vê o que é o contrário, né, do cristianismo, eles invertem os valores, né, é isso. Então aqui, deixa eu ver, usando ainda mais, dela se faz a virtude, né, da compaixão, o fundamento e a origem de todas as virtudes, do único ponto de vista, é verdade, coisa que deveria ser reservado ao espírito de uma filosofia que era nihilista, que nega a vida, né? Que se atribui como palavra de ordem à negação da vida. Nisso Schopenhauer tinha razão em seu sentido. A compaixão faz negar a vida. A torna mais digna de ser renegada. A torna mais digna de ser negada. A compaixão é a prática do niilismo. Mais uma vez, este instinto depressivo e contagioso barra os instintos que visam a conservação e a valorização da vida. É, tanto como multiplicador da miséria, como conservador de toda a miséria, um instrumento capital de crescimento da decadência. A compaixão converte ao nada. Não se diz nada. Em lugar disso se diz no além, ou Deus, ou a verdadeira vida, ou o nirvana, a redenção, a beatitude. Essa retórica inofensiva do reino da religiosa e moral se mostra muito menos inofensiva quando se percebe que tendências na ocasião se ocultam sob o manto das palavras sublimes. A tendência hostil à vida. Schopenhauer era hostil à vida. É por isso que a compaixão se tornou aos seus olhos uma virtude. Aristóteles, como é sabido, via na compaixão um estado doentio e perigoso, cujo remédio, segundo ele, era um purgativo ocasional. Considerava a tragédia como um purgativo. O instinto da vida deveria levar, de fato, a procurar um meio de refrear semelhante acumulação doentia e perigosa como a representa no caso de Schopenhauer. E, infelizmente, também toda a nossa decadência literária e artística, de São Petersburgo a Paris, como um belo golpe de cabresto, para que ela morra, nada é mais insalubre, no meio de nossa insalubre modernidade, que é a compaixão.
Ele acha que a compaixão é insalubre, ou seja, doentia, né? Ter compaixão. Você ter compaixão é você tornar-se doente. Aqui o caso do médico, aqui é o caso do médico. Aqui é o caso de ser implacável. Aqui é o caso de aplicar o bisturi. Isso compete a nós. É nossa espécie de filantropia. É nisso que somos filósofos. Nós, hiperbóreos. Nós, hiperbóreos. Aqui termina o 7º aforismo do livro Anticristo. E aqui você ouviu e tira a sua conclusão. Então, Nietzsche aqui é contra essa questão de você nutrir sentimentos de compaixão. Você deve ter ações compassivas, agora não conservar a compaixão. Compaixão, se compadecer daquilo que não se deve mais compadecer. Não se deve mais compadecer. Está entendendo? Então, ele aqui diz que aqui é o caso do bisturi, né? Do bisturi, de cortar, de tirar de dentro de você esse sentimento de compaixão. De se aproximar de outra pessoa e ver uma pessoa doente ou sofrendo de alguma coisa com a dor e você, em vez de fortalecer a pessoa, de levar uma palavra de ânimo, não vai chegar lá, coitado, não, a vida é assim mesmo, a vida é sofrida, nós estamos sujeitos a isso. Isso faz parte da vida. A vida não é só de prazer, a vida também é de sofrimento. Existem momentos de sofrimentos. Tem momentos de sofrimento. E tem momentos de prazer e de alegria. A vida não é só feita de felicidade, de momentos de alegria. Tem momentos de tristeza. E quando você vence aquele momento crítico, aí a alegria vem. Você vai respirar, né? Respirar, e aí vem a bonança, o conforto, o momento de conforto. E você deve se alegrar no momento de conforto. Tá entendendo? Agora, não entrar no engano, dizer que a vida é só de felicidade, de prazer, de gozo. Não, a vida é de sofrimento. Há doenças, há terremotos, tsunamis, né? Vendavais, guerra, sangrentas, morre criança, morre adulto, morre quem merece, morre quem não merece, e é a vida. E a vida é essa aí. E temos que encarar a realidade. A realidade é essa aí. Temos que ser fortes e procurar vencer os obstáculos que existem na vida. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Inscreva-se no meu canal. Aqui é o caso de médico. Aqui é o caso de ser implacável com a compaixão. Aqui é o caso de aplicar o bisturi. Isso compete a nós. Ele está dizendo nós, os seus discípulos, os seus amigos, filósofos, que partilhavam da sua filosofia. Nós. É nossa espécie de filantropia, de bondade, né? De bondade para com os seres humanos. É nisso que somos filósofos, nós, hiperbóreos. Ele torna a falar aqui, hiperbóreos. Hiperbóreo é aquele povo que morava distante, né? Que estava no alto, que tinha uma boa visão das coisas. Ele chama aqui, nós somos hiperbóreos no sentido que nós, que fazemos parte hoje do homem superior, somos homens superiores, que temos uma visão superior das massas, nós estamos num patamar elevado, vivemos sem Deus, sem essa ideia de Criador, e por isso sabemos viver a vida, né? A vida como ela é. Nós hiperbóricos, aqueles que estão distante da massa, aquele que não faz mais parte do rebanho, que não é seguidor de rebanho, mas que tem
a sua própria opinião formada sobre as coisas, né? É isso.